Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Meu nome é Maria Simplício Miranda do Nascimento e o apelido é Socorro. Todo mundo me conhece, Socorro Simplício. Então, quando a minha filha teve a pré-leucemia, eu fiz uma promessa com Nossa Senhora do Carmo, que eu já usava o escapulário, a minha mãe usava o escapulário, e eu fiz a promessa com Nossa Senhora do Carmo. Se ela foi desenganada, se ela escapasse, eu faria uma gruta na minha casa com Nossa Senhora do Carmo para rezar, celebrar a missa, e quando eu pudesse, faria a capela. Só que nunca eu ia poder, nem a comunidade ajudava a fazer a capela. Então, meu filho trabalhava no Senai, era diretor, tem ali o nome dele, Carlos Raimundo do Nascimento. Aí disse: mamãe, se a senhora arranjasse os alunos, eu arranjava os cursos aqui no Senai. Mas isso já há muitos anos celebrava missa lá, na gruta. Eu consegui aluno, Lamarão, Tabatinga, Lagoa de Boi, Jundiaí, Macaíba, Canabrava. Então aí eu arranjei os alunos, eram 16 alunos. No dia 12 de maio, ele acertou para fazer aqui a reunião com os alunos, nós fizemos aqui no Clube de Mãe, dia 12. No dia 13 de maio, começamos o trabalho. Eu vim para aqui, o meu irmão, que é João Nilton de Araújo, João Nilton Figueiredo de Araújo, era o instrutor. Então nós viemos para aqui, aí começamos a limpar o terreno e medir o terreno. Chamei Padre Amorim, Padre Zé Amorim veio para dar a bênção do terreno, e começamos no dia 13 de maio de 2002. No dia 25 de setembro foi entregue à comunidade. O pessoal do Senai, as autoridades, Padre Amorim e outras autoridades, foi entregue à comunidade. E no dia 4 de novembro do mesmo ano, foi dada a bênção por Monsenhor Agnello, Padre Júlio César, o meu sobrinho Almir, que é diácono, e Padre Jerônimo, que era seminarista. Então foi quando deu a bênção do altar e a bênção da capela. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa. Meu nome é Josefa, filha e criada aqui em Riacho do Sangue. Meus pais eram muito católicos e criaram a gente sempre na religião. Igreja sempre era meio difícil, porque a gente, para assistir uma missa, tinha que ir em Macaíba, saía de casa de madrugada, de 3 horas da madrugada, ia de pé, que não tinha carro também. Aí a gente ia de pé, chegava lá. Nesse tempo era um padre chamado Padre Chacon. A gente tinha que se confessar. Eu comecei a me confessar ainda com 10 anos. Aí eu era pequena, mas ia de pé todo o tempo. Aí a gente confessava e assistia às missas, eu comungava. Quando a gente ia voltar para casa, já chegava em casa, já saía de lá de 11 horas do dia. Aí quando chegava em casa já era 1 hora, 2. E nesse jeito assim a gente se criou. E depois a gente, a minha mãe rezava o mês de maio, toda a vida a gente rezava um texto. Começava na quarta-feira de cinza, rezava o mês de março, ou abril, que às vezes muda, né? Aí depois terminava a quaresma, rezava o mês de maio. Depois do mês de maio, rezava o mês de junho, na casa do meu pai, na casa das minhas tias. E tinha coisa, sempre cedo dava muita gente. Nesse tempo não tinha diversão nenhuma para o povo sair, tinha que ir ou ia para o texto para rezar, ou então sair de casa. Aí tinha que abrir rojão aí para ir rezar. E a gente, depois começou a melhorar mais a situação, começou os padres vindo celebrar missa na casa do pessoal, da comunidade. Aí meu pai tinha muita vontade de construir uma igreja aqui em Riacho do Sangue. Aí quando chegou o tempo que ele começou a atuar aqui nesse lugar, que
Aí que fez um bocado de casa, aí meu pai doou esse terreno aqui para fazer a igreja. Aí veio o Donivaldo, aí venceu o lugar. Aí depois meu pai, quando fizeram os alicerces, não deu para começar logo. Aí começou a Legião de Maria. Depois da Legião de Maria, aí começamos começar a trabalhar e fazer a igreja mesmo. Mas não deu mais tempo o meu pai a visitar a igreja não, porque ele morreu antes de começar a fazer. Aí ficou o pessoal, meu irmão Severino e os outros, tudo começaram a fazer e continuaram. E quando não estava, já estava coberta, não estava nem ainda, não tinha feito piso nem nada. Aí houve um casamento de uma filha minha. Aqui, a primeira festa que houve foi o casamento da minha filha, da Guia. Aí daí começou o pessoal trabalhando e, por fim de contas, foram começando, fazendo e fazendo e fazendo, e pedia auxílio e parava os carros nos caminhos, pegava um pano grande de um lado outro do outro, quando os carros chegavam, tinha que parar. Aí quando parava, pediam ajuda para a igreja. E São José e Dimas também ajudaram bastante nesse trabalho. Aí a igreja já começou já era com a Legião de Maria, que era quem estava mais atuando nesse tempo. Olá, me chamo Reginaldo. Nasci e me criei aqui na comunidade de Riacho do Sangue, né? E sou fruto dessa geração, né? Que teve todo um trabalho de evangelização através de pastorais. Então, por volta do ano de 97, né? Foi fundado aqui na comunidade um grupo de jovens que ele era assessorado pela Pastoral da Juventude do Meio Popular, né? A PJMP, que reuniu um grande número de jovens, né, que de uma certa forma estavam ociosos na comunidade e começamos a fazer um trabalho de evangelização, né, dentro da nossa comunidade. Então, a partir disso aí, né, conseguimos enganjar muitos desses jovens nos trabalhos da igreja, né, e esse grupo de jovens ele foi um carro-chefe para que acontecesse, para que fosse feita a construção da capela aqui da comunidade. Então, começamos através de rifas, de festas, né, até mesmo de alguns bingos, na época chamado bingos de Festival de Prêmios, né, começamos a angariar recursos, né, para que a nossa capela fosse erguida, né, fosse iniciada, né, capela cuja essa levou o nome de São Sebastião, que até antes mesmo dela ser construída, já existiam as festas, né, em honra a São Sebastião. Então, a partir daí, começou-se esse trabalho, né, de angariar fundos para essa construção, e nos domingos a gente se reunia, a juventude se reunia aqui de frente à capela, onde é cortada pela RN 160, a gente fazia pedágios, né? Parava os carros, parava as pessoas que estavam passando a pé, e essas pessoas iam fazendo suas doações, né? Doações diversas, era em dinheiro, era em material, e a partir daí isso foi dando um resultado positivo, e o que estava sendo arrecadado foi, é, foi dado o pontapé inicial para a construção da capela, né? Então, a juventude tem uma parcela muito grande, né, nessa construção da capela. Então, o templo começou a ganhar forma e a juventude sempre ajudando, sempre colaborando. Então, por volta de 99, 98, 99, né, a igreja, né, a capela já estava mais ou menos em 90% concluída, né? Então, tudo que era arrecadado era gerido, era coordenado pela Legião de Maria, né, que já existia, né, já se reuniam em outros espaços. Então, a Legião de Maria tomava conta desses fundos que eram gareados, né? E a partir daí nós conseguimos, né, construir nossa capela e a juventude sempre presente, sempre participando desses momentos.
Então, eu acho que a juventude e o grupo de jovens, né, teve uma participação muito importante na construção da Capela de São Sebastião. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades. Olá, me chamo Leila Silva, faço parte da Pastoral da Comunicação e do setor Liturgia na Comunidade. A nossa comunidade, né, já vem de alguns anos, né, nessa luta. Começamos rezando na antiga cocheira, a passarmos também pelo galpão. Em determinado tempo também a gente começou a rezar numa residência de uma senhora da comunidade, que assim abriu as portas da sua casa para que a comunidade pudesse celebrar o festejo de Santa Rita, até em maio de 2017, dia 29 de maio de 2017, a gente conseguimos o nosso terreno para a construção da capela. E a partir desse momento, vem grandes mudanças na comunidade, né? A visibilidade maior, os grupos, os movimentos foram surgindo, as demandas de pessoas na participação. Por muito tempo, né, fizemos parte da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e hoje fazemos parte de uma nova paróquia, juntamente com 27 comunidades, construindo uma nova história de evangelização sobre os cuidados de Nossa Senhora de Fátima. Com Santa Rita de Cássia somos peregrinos de esperança. Um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando Meu nome é Francisca Batista de Lima, sou representante da comunidade Quilombo dos Palmares. Eu me chamo Maria Denilda da Silva Nascimento, né? Também faço parte da comunidade Quilombo dos Palmares. Quando eu cheguei para morar aqui, né, e aí a gente era tudo em barraca. Então, precisava muito da palavra de Deus, né? E aí me reunia com mais Maludinha, Dona Idinha, e aí a gente começamos a rezar, né? Pregar a palavra de Deus nas barracas, todos os dias. Eu chegava meio mariano, a gente rezava o meio mariano todinho, o texto de Nossa Senhora, e fazia mais as queimagens de flor, fazia capela para as crianças. Quando foi no ano de 2007, né? A comunidade saiu das barracas para assim vir para as casas. E no ano de 2008, a gente já rezou Meio Mariano nas casas aqui na comunidade de Quilombo dos Palmares. E aí a gente rezando o meio mariano, né? E aí demos continuidade, era Mariano, era Senhor São João, todos os textos. E a gente sempre rezava, né? Nas casas, também aqui no Quilombo. Até que um dia a gente conversando, se reunimos, nós tudo reunimos com a comunidade, né? Nós conversando, e aí seu João José apareceu também, e aí ele falou com a gente que queria ajudar na igreja, a gente aceitou. E aí a gente foi até Padre Júlio César, né? Na época, junto com o Padre Amorim, e colocamos o desejo na paróquia Nossa Senhora da Conceição, para que eles viessem celebrar a missa aqui na comunidade. Veio no Padre Júlio César, começou a celebrar aqui na comunidade no ano de 2009, na festa da peregrinação de Nossa Senhora da Conceição, né? Então, na ocasião, a missa foi na casa de Terezinha, do seu Cosme. No ano de 2011, né, a comunidade começou a construir a capela. Na data exatamente de 11 de janeiro de 2011, foi fundada as primeiras 4 colunas dessa capela, né? Com a ajuda de toda a comunidade, né? Todos se reuniram, todos ajudaram. E seu João José ajudou muito, tanto ele como Dona Nabi, Dona Marieta, né? E como passou o tempo, estava demorando, e seu João foi que ajudou nós, para que nós
terminasse lá da capela, para depois a gente ficar pagando a ele o que a gente apurasse na festa do padroeiro, que era de Santo Expedito. E a gente aceitou, graças a Deus a igreja foi feita logo, né? E a gente, toda a festa de Santo Expedito, o apurado que saía, a gente dava a parte da igreja, da paróquia, e a outra era para São João. Graças a Deus deu certo, foi tudo pago. No ano de 2010, né, Padre Assis colocou em nosso coração o desejo de escolhermos um padroeiro, né? E aí houve várias movimentações na comunidade, né? Inicialmente foi selecionado Nossa Senhora de Aparecida como padroeira, não foi assim a vez, né? Depois o Divino Pai Eterno, Santa Teresinha, e com a graça de Deus, né, e com o consentimento de Padre Assis, pároco da Paróquia Nacional da Conceição na época, chegamos à decisão de Santo Expedito, Santo das Causas Impossíveis, né? Eu acredito que Santo Expedito agiu desde o começo, né? A nossa comunidade é uma comunidade agrícola, né, com pessoas simples, né, que vivem da agricultura, e com a graça de Deus, né, por intercessão de Santo Expedito, a nossa capela foi construída, né? Porque para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Santo Expedito, que é o Santo das Causas Impossíveis, ele age na nossa vida e nós acreditamos nisso. Estamos aqui até o dia que Deus permitir. Quando nós sairmos, já tem outra geração mais nova, né? Que pode ficar assumindo o nosso lugar. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais. Olá, me chamo Rayane. Cresci e moro na comunidade de Tabatinga, onde aprendi os meus primeiros passos da minha fé cristã. A história de evangelização da comunidade de Tabatinga deu início há muitos anos atrás, em comunhão com a comunidade de Lagoa Seca, onde todos participavam na capelinha, como assim era chamada. As missas, os momentos festivos como a peregrinação, a chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição na comunidade, era vivenciada na comunidade de Lagoa Seca. Porém, com o crescimento da fé, da evangelização, porta a porta, que era realizada através de textos marianos, de encontros legionários, de encontros da campanha da fraternidade, também como encontros do Natal em família, foi fazendo com que as pessoas crescessem em sua fé e tivessem o desejo e a procura para que assim tivéssemos o nosso espaço, a nossa capela. E ao longo do tempo, essa ideia foi sendo amadurecida. Foi a partir deste momento que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição passava por algumas mudanças, e com isso veio a chegada do Padre Mateus, que mesmo sendo vigário, abraçou a comunidade e impulsionou ao desejo da elevação e da construção da nossa capela. E com isso veio os primeiros passos, como a escolha da padroeira da comunidade, na qual temos por Nossa Senhora Aparecida, a busca e a doação do terreno para essa construção, e também como as festividades da padroeira. E assim seguimos com esse desejo a cada dia, com o trabalho de evangelização. Olá, eu me chamo Galeana. Hoje nós iremos contar um pouco da trajetória da nossa comunidade na construção da nossa capela. Tudo deu início quando o senhor Francisco Nunes Machado fez uma promessa a Nosso Senhor do Bonfim.
Houve um período em que Lagoa Seca teve uma escassez de água. O mesmo prometeu que se escavasse um cacimão e essa água desse para o consumo humano, ele doaria um terreno e construiria uma capela. E assim foi feito. Essa capela existe até os dias de hoje. E isso foi o início do trabalho de evangelização, tanto na nossa comunidade como na comunidade de Tabatinga. Após a sua Páscoa terrena, o Senhor Francisco deixou como sucessora Francisca Araújo Machado, que posteriormente fez a doação de mais metros de terreno, pensando assim na futura capela que seria construída em nossa comunidade. No ano de 2010, Francisca Araújo parte para junto do Pai, deixando um legado de fé para todos nós. Havendo a necessidade de estender esse trabalho de evangelização, a equipe de coordenação, junto com o Padre Júlio César de Cavalcante, reuniu toda a comunidade em assembleia para a votação de um novo padroeiro, ficando assim decidido Santo Antônio de Pádua. No ano de 2012, deu-se início à nova construção da nossa capela. O padre que estava nesse período era Padre Francisco de Assis. A partir dessa data, iniciou-se os movimentos, grupos e pastorais. Desde esse período até os dias de hoje, nós contamos com a colaboração do casal Manuel e Bárbara, que têm sido grandes conselheiros nessa caminhada de evangelização. Outro momento marcante nessa caminhada de evangelização foi a entronização do Santíssimo Sacramento, que aconteceu no dia 28/12 de 2014. Hoje nós pertencemos à paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E desde o início, onde tudo começou nessa paróquia citada, a nossa comunidade passa por grandes processos de evoluções. Hoje nós temos grupos de movimentos de casais, temos pastoral da liturgia, temos acólitos, temos a messe, dentre outros movimentos que tendem a crescer e fazer com que esse trabalho de evangelização se estenda ainda mais. Então, é de suma importância, né, essa nova transição para a nossa comunidade, porque nós temos o Padre Mateus que acompanha tudo de perto e colabora para que esse trabalho esteja acontecendo. E assim seguimos confiando com essa trajetória de evangelização. Foram muitos desafios, conquistas, alegrias e tribulações. Mas o que move a cada um de nós persistir nesse caminho é que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares. Me chamo Diego e represento a Capela de Nossa Senhora Rosa Mística na comunidade do Barro Branco. E venho aqui falar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, da nossa caminhada de fé. A capela aqui citada surge do coração de Deus para o coração de um povo. E aqui foi confiada a especial proteção da Virgem Maria, invocada sob o título de Rosa Mística. Muitas foram as situações, muitas foram as intempéries no correr da nossa trajetória de comunidade, mas sobretudo muitas foram as alegrias durante todo esse caminho percorrido. Inicialmente éramos juntos a comunidade de Betúlia antes da construção da barragem. Após a construção da barragem, não ficando mais viável a nossa participação logística àquela comunidade, mesmo tendo eles plantado a semente que aqui ficou e aqui até hoje germina, passamos a frequentar a Capela de Santo Antônio da comunidade de Lagoa Seca, um povo que foi de suma importância para o nosso crescimento, para a edificação dessa comunidade, junto também com a comunidade de Tabatinga. As primeiras sementes plantadas, as primeiras sementes lançadas foi do povo de Nossa Senhora das Graças. E aos cuidados do povo de Lagoa Seca e de Tabatinga, a nossa comunidade foi crescendo e sendo edificada na fé. Uma bela ocasião em que nós nos recordamos e tomamos esse dia como ponto de partida e de caminhada de fé da nossa comunidade é a caminhada com a Nossa Senhora das Graças, em um dia em que a comunidade fechou as portas de todas as suas casas
e todas as famílias vieram caminhar com Nossa Senhora até esta gruta que até hoje está em nossa comunidade. A partir daquele dia, tudo mudou por aqui. O Espírito Santo passou a suscitar em cada coração de cada pessoa os dons, os carismas, as vocações que até hoje afloram aqui nesse espaço e nesse lugar. E Nossa Senhora que veio para escolher esse lugar para ser aqui imperatriz desse povo que tanto busca essa santidade, está aqui até agora a nos orientar, a nos acolher no regaço, no colo de mãe. Hoje nós temos a graça de ter não só uma capela, um templo edificado, mas um povo que busca santidade, um povo que tem suas falhas, seus muitos erros, suas muitas dificuldades, mas um povo que, sobretudo, reconhece que sem Deus não pode fazer nada e com Deus tem feito, edificado, como falava Padre Amorim, a casa do Senhor, mais do que o templo de concreto, de pedras, mas um templo que somos todos, em cada um de nós. A comunidade do Barro Branco passou por inúmeras dificuldades na construção da capela, que hoje está belíssima. Chegamos a coletar, por exemplo, do lixo aquilo que as pessoas não consideravam mais útil. Fizemos campanhas de reciclagem, pudemos fazer diversas campanhas para o povo, pedindo doações para essa casa de oração. E hoje aqui estamos, em um templo bem ornado, com a graça de Deus, mas sobretudo, como dissemos, com um povo que busca a santidade, com um povo que se coloca diante de Jesus, que hoje, por sua graça, se faz presente aqui através da Santíssima Eucaristia. Que a nossa história, que o nosso povo possa inspirar a outros povos. Temos sim dificuldades, temos sim a cada dia um leão a derrubar, mas a cada dia nós podemos chegar onde quer que nós estejamos preparados e que Deus nos prepare até chegar. O nosso povo tem construído dia após dia um caminho e uma via de santificação aos cuidados de Nossa Senhora Rosa Mística, que aqui é tão invocada e tem um povo de fé aos seus pés que roga a todos os instantes. Sonhar em ti, deixa eu sonhar em ti. Escuta isso. Olá, sou Gertrudes, faço parte da coordenação aqui da Capela Santa Rita de Cássia, em Cajarana. Aqui vou falar um pouco sobre a construção da capela da nossa comunidade. Em 21/6 foi comprado o terreno para a construção da nossa capela. Terreno esse comprado a uma pessoa da comunidade. Quando foi em 22/9 de 2011, teve a bênção da pedra fundamental no terreno para dar início à construção da capela. Antes já tinha sido escolhido pela comunidade e pelo pároco o nome da padroeira, que é Santa Rita de Cássia. Por motivo da construção da barragem de Tabatinga em nosso município, a capela que existia na comunidade de Sucavão dos Custódios foi demolida e, com a autorização do pároco e da comunidade, foi feita a doação dos materiais e tudo que tivesse em bom estado para a construção da capela de Cajarana. A construção também vieram bancos, cadeiras, materiais litúrgicos, os santos, toalhas e etc. A comunidade sempre cooperou para a construção da mesma e sempre coopera com as festividades da nossa capela. Já em maio de 2012, teve a primeira festa da padroeira e também é comemorado o aniversário da capela todos os anos. Semanalmente, temos celebrações e mensalmente a Santa Missa. Passamos muitos anos sendo rebanho na matriz Nossa Senhora da Conceição. E com a elevação da matriz Nossa Senhora de Fátima, passamos a ser rebanho com o pastoreio do Padre Mateus e Padre Sérgio. Do período de 2011 até o ano em curso, passamos várias coordenações e também vários padres. A construção da nossa capela, Santa Rita de Cássia, é mais do que erguer paredes e tetos.
é a edificação da nossa fé em nossa comunidade. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais, verás tempestade. E através desse documentário eu quero falar para você como se formou a comunidade católica em nossa comunidade. Falar da Igreja Católica Apostólica Romana em Curral das Juntas é lembrar a importância das primeiras famílias que aqui vieram habitar. A família Guiar, a família Inácio e posteriormente a família Batista. Em 1870, no século XIX, José Paulino de Aguiar veio com sua família e o outro membro da família Inácio, Manuel Inácio dos Santos e sua família. Mais tarde veio o senhor Pedro Batista dos Santos, já no século XX, 1907, com sua família, sua esposa Ângela e seu primeiro filho, Eduardo Batista. E assim se inicia a presença da Igreja Católica aqui na nossa comunidade de Curral das Juntas. Haja vista que essas famílias, esses patriarcas, eles eram católicos na sua essência. Assim, cada um, de certa forma, ajudou a continuar e a fundar a presença da fé cristã católica aqui na nossa comunidade. A família de José Paulino de Aguiar era muito católica e uma neta dele, a senhora Francisca de Assis Aguiar, conhecida como Dona Chiquita, sempre fazia celebrações como terço e novena, além de uma procissão que englobava Curral das Juntas e uma comunidade vizinha que fica do outro lado do rio. Aí tinha essas procissões que juntavam as pessoas de várias famílias a participarem, né? E depois também, somando a isso, dada essa atuação das pessoas, dos moradores, junto com sua fé, tinha o padre José Pedro, que vinha nos anos de 1970 rezar algumas missas em datas importantes da fé cristã, como batizados, missa de 7 dias, missa de 30 dias de falecimento, entre outras missas de suma relevância que o padre José Pedro vinha. O padre Molina chegou aqui na comunidade no dia 30 de junho de 1986. Fui convidado para celebrar uma missa de 30 dias, uma senhora chamada Maria Anunciada, que tinha falecido, né, que era mãe de Moisés Inácio. Aí ele, quando terminou a missa, ele sentiu a expressão de a cada 2 dias que celebrava a missa. Aí as senhoras da comunidade se juntavam para levar toalha, castiçal, vela, flores, jarro com flores para enfeitar, né? E ele celebrava lá na escola, isolado Santo Antônio de Pádua. E quando a escola era pequena, porque ficava cheia de gente, era pequena para tanta gente da comunidade. Todo mundo queria ir para a missa, todo mundo ajudava. Aí ele ficou vindo de 2 em 2 meses. Quando foi em 1997, ele sugeriu que a gente escolhesse um padroeiro. E não o padroeiro que pudesse perto, que fosse na zona rural de Macapá, mas fosse perto da gente. Aí a gente se reuniu lá na escola, todo mundo, os moradores, e colocaram. Eu coloquei lá os nomes dos santos, o povo ia dizendo e eu colocando lá, né? Eu era professora lá. Aí todo mundo ia dizendo qual era o santo que queria votar e eu botando um risquinho. Aí no final, e contou os votos, São Pedro ganhou. Ficou o nosso padroeiro sendo São Pedro. Quando foi no ano seguinte, em 1988, a gente iniciou as festas do padroeiro. Sendo que era só uma novena, terço, e no final ele vinha celebrar a missa. Mas a comunidade toda participava. E quando ele avisava que ia ter missa, aí a minha mãe, Dona Francisca de Assis Aguiar, saía avisando nas casas de todo mundo, nas comunidades vizinhas, como no Sítio Jardim, Japecanga, aí vinha muita gente. E também lá na escola era realizado o batizado dos recém-nascidos da comunidade. Aí logo as pessoas da comunidade, né, as pessoas mais antigas, moradores proprietários de terra, se proporam a doar os terrenos, né? O senhor Luiz Batista, o senhor Moisés Inácio e Dona Carolina Maria Batista.
Aí o terreno escolhido pelo padre foi o terreno Dona Carolina Maria Batista. Tivemos que cuidar da documentação para poder passar o terreno para a paróquia, para poder começarmos a construir. Aí com a chegada do padre Francisco de Assis, foi que teve a bênção do terreno. No dia 20 de setembro de 2016, a comunidade se reuniu lá, no amanhã, para a bênção do terreno. Aí esteve presente o senhor Luiz Batista, que era o morador mais velho da comunidade, as filhas da senhora Carolina Maria Batista, que já era falecida na época, Dona Maria de Lourdes Batista, Dona Maria da Glória Batista e seu filho Francisco Batista Sobrinho, e netos, e várias outras pessoas da comunidade, como o senhor Luiz Genuíno, como o senhor Moisés Inácio e seus filhos. Todos estiveram lá presentes para a bênção do terreno. E a senhora Raimunda Donato Aguiar, que esteve também presente, que era a coordenadora da época. Aí nos anos 2000, com a chegada do padre Júlio César, à nossa comunidade, a nossa paróquia, ele propôs que a gente fizesse a festa do nosso padroeiro com missa de abertura e com missa de encerramento. E que a festa fosse feita, eu acho que a gente teve 4 dias, primeira vez. Convidamos as comunidades vizinhas para fazer animação. Também teve o hasteamento da bandeira que antes a gente não tinha. Também a procissão de São Pedro, que a gente não tinha. E procissão, na comunidade, com o nosso padroeiro. Aí também ele propôs que a gente criasse os primeiros coordenadores, que antes a gente não tinha, A gente criou os coordenadores, foi votado, foi a primeira coordenação. E também as pastorais, como o do dízimo, que a gente não tinha, pastoral do batismo, pastoral da catequese. Aí a partir desse momento a gente ficou tendo a festa todos os anos. Meu nome é Josailson, sou o atual coordenador da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Fato de Macaíba, a segunda paróquia de Macaíba. A história aqui da nossa comunidade começa bem, eu acredito que começa 100 anos atrás, aqui, porque tinha uma família que chegaram aqui e residiram, constituíram aqui a sua vida, fazendo aqui casa de farinha e também engenho. Aqui antigamente tinha mais ou menos 5 engenhos funcionando em pleno vapor, Depois tinha casa de farinha, aí eles plantavam a roça e a agricultura de subsistência. E assim foi desenvolvendo aqui a nossa comunidade. Antigamente também aqui só existia a religião católica, depois foi difundida para as outras religiões. Mas hoje tem nós temos um terreno aqui que foi doado por Dona Marlinete Rocha e a gente pretende futuramente construir a nossa capela. Estamos aqui, sempre atuante. O Padre Mateus está nos ajudando muito aqui em relação à construção da nossa capela, que futuramente vai ser construída, se Deus quiser. Deus virá na sua vida. O melhor de Deus virá na sua vida. Não tenhas medo, filho. Segue. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você vai seguir além. Amém? Então segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Olá, povo de Deus! Eu me chamo Thalita, eu me chamo Gabriele e nós hoje estamos aqui para contar para vocês um pouco da história dos 140 anos da nossa capela. Vem conosco!
Antes da capela ser construída, as missas eram celebradas pelos padres João Maria e pelo padre Suassuna, numa antiga casa de taipa, que hoje em dia é um casarão. Não havia igreja aqui em Canabrava, em canto nenhum. Era celebrada a missa naquela casa grande, lá de meu padrinho Israel. Ele era meu padrinho. Aí foi, celebrava lá. Aí fizeram em Macaíba, em 1882. Aí disseram, vamos fazer daqui. Aí se reuniram o povo, disse, vamos fazer daqui. Aí foi a senhora chamada Joana Boi, tinha o terreno aí, disse, eu vou doar esse terreno todinho para a igreja. Aí doou. Um fato curioso é que a nossa capela foi construída a partir dos tijolos feitos com um barro retirados no local onde hoje é o açude. Aí se ajuntou os predeiros e o pessoal tiraram o barro dali do açude, daquele açudinho ali que está coberto de capim. Fizeram o tijolo, aí fizeram a igreja, se ajuntaram os predeiros, fizeram o tijolo, aí vamos fazer a casa, a igreja meio pequena. Aí fizeram, aí disse agora vamos para vir a imagem. Aí foi da vez que falaram para vir o coração de Maria. A imagem que hoje nós temos aqui na nossa capela veio diretamente de Roma para o Porto de Natal. Chegando em Natal, ela saiu de trem até a comunidade de Taborda, onde os fiéis daquela época de nossa comunidade foram pegar a imagem a pé e trouxeram para cá, para a comunidade de Canabrava. E até hoje nós usamos a mesma imagem. Ela passou apenas por algumas restaurações, mas continua aqui na nossa capela. Veio de navio, chegou na Rua Chile, na Ribeira, tiraram, botaram no trem. Do trem, quando chegou na estação em Taborda, tiraram, aí o pessoal aqui de Canabrava foi buscar de pé. Era para ir. Aí diz, agora vamos fazer a festa. A festa aqui foi, quando ela começou, foi no mês de novembro. 17/11/1883. Começou a festa do Coração de Maria em Canabrava. 1883 para 2023. 140 anos. A capela hoje completa 140 anos. Nos dias atuais, nós damos continuidade a essa missão de evangelização aqui na capela, onde temos muitas pastorais inseridas. Pastoral do Crisma, do Dízimo, da Liturgia, da Primeira Eucaristia. Temos também a Messe e também a Renovação Carismática Católica. Imaculada, Maria do Povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Segue a lei. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Olá, estou aqui para falar um pouco da história da criação da Capela de Betúlia, Nossa Senhora das Graças. Então, a gente tem pouco a dizer porque não tem nenhum escrito do que foi e como foi. O que a gente sabe foi o que os mais velhos contaram. E o João Cassiano doou o terreno para construir a igreja, né, a capela da comunidade, que foi formada pela própria família Cassiano. Então, aí os tijolos foram batidos aqui mesmo na comunidade, em um terreno perto. E até as mulheres ajudaram a carregar esses tijolos para o terreno onde seria construída a capela. As imagens desta capela, Nossa Senhora das Graças, não se sabe por certo quem foi que doou essas imagens. Sabemos que o sino
foi por Dr. Luiz Antônio, fazendeiro, vizinho aqui da comunidade. Então ele doou esse sino, foi comprado em Recife e foi doado para a comunidade. Uns dizem que as imagens também foram doadas por ele. E a capela passou por várias reformas. Antes ela tinha uma varanda na frente que separava o presbitério dos fiéis. E também depois aconteceram outras mudanças. Tem a Dona Maria Cassiano da Costa, foi a primeira zeladora da capela. Antes não era coordenadora, era zeladora, aquela pessoa que cuidava, que zelava, que na casa dela servia de abrigo para os padres quando vinham celebrar aqui. Até dizem que os padres, na época eles vinham a cavalo, porque essa igreja ela foi fundada no ano de 1928, como está escrito ali na frente, está gravado ali na frente. Então essa data a gente sabe bem, porque está registrada ali na frente da igreja, na frente da capela. E daqui a 2 anos vai se tornar uma capela centenária, 100 anos. Vamos nos preparar para fazer uma grande homenagem a essa capela que vai ser centenária. Também esse nome de Betúlia foi dado esse nome de Betúlia porque antes era Sucavão dos Meios, depois queriam Betúlia, né? Betânia quer dizer, depois queriam que fosse Betânia. Mas um certo padre, que eu também não sei o nome, disse que não, vamos botar Betúlia. Betúlia é um nome bíblico, está escrito lá, quem lê o capítulo 7 do livro de Judite vai encontrar o nome Betúlia, uma comunidade muito sofrida, passou por várias tribulações e colocou o nome aqui Betúlia, aqui de nossa comunidade. E Nossa Senhora das Graças tem a festa no mês de novembro, dia 27, esse ano teve a belíssima festa de Nossa Senhora das Graças, muito bem participada por todas as comunidades vizinhas. Então é isso que a gente tem que falar. Também tem a cruz, essa cruz símbolo que tem ali, que é uma lembrança das missões de Frei Damião, quando ele passou por essa comunidade e deixou essa cruz, que foi em 1939. Só tem 2 cruzes dessas, uma aqui de Betúlia e a outra em Canabrava. Então é isso e muito obrigada.